Vamos nessa. Agora eu me perdi. Eu estava na questão 11, falando letra B, negócio da eficiência, eu vim para essa discussão. E aí a gente falou que a eficiência pode ser analisada. Eu falei que, inclusive, o mérito, desde que haja previsão legal expressa. Letra C. O abuso de poder consiste em conduta ilegítima do agente público, caracterizada pela atuação fora dos objetivos explícitos ou implícitos estabelecidos em lei. Está falando do gênero, abuso de poder. É uma conduta ilegítima, caracterizada pela atuação fora dos objetivos explícitos ou implícitos estabelecidos em lei. Tá certo? Marca essa sem ler o resto? Não, né? Seu fraco. Letra D. A capacidade de inovar a ordem jurídica. Peraí, quando essa expressão inovar a ordem jurídica é quando eu estou criando um ato com fundamento direto aonde? Na Constituição. Um ato primário ou secundário? Primário. A capacidade de inovar na ordem jurídica e criar obrigações caracteriza o poder regulamentar. Segundo a de Pietro, inovar na ordem jurídica no poder regulamentar é regra ou exceção? Exceção. E segundo Carvalho Filho, existe poder regulamentar que inova na ordem jurídica? Não, ele sequer admite. Então, enquanto Carvalhinho nem admite, a de Pietro só admite em caráter excepcional. Então, a letra D está errada. E as consequências da condenação pela prática do ato de improbidade administrativa incluem a perda dos direitos políticos e a suspensão da função pública. Essa foi só para completar, né? Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Então, afinal, filho, qual é o gabarito? Mas por que você não marcou C de cara? Me fala aí, qual foi a expressão que tu leu, que tu achou meio esquisito? Porque vamos lá. Se eu tô falando em abuso de poder, gente, vamos lá. Ou é excesso ou é desvio. Se é excesso, você vicia a competência. Se é desvio, você vicia a finalidade. Tá? Eu tenho isso em mente. Aí eu leio. O abuso de poder consiste em conduta ilegítima. Ora, se eu estou viciando competência ou viciando finalidade, isso é ilegítimo? Sim. Caracterizada pela atuação fora dos objetivos explícitos ou implícitos estabelecidos em lei. Ora, pode ser fora da competência ou pode ser fora da finalidade. Certo. 11, letra C. 12. Com relação aos poderes e atos, julgue. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia. É característica? Quais são os 3 atributos do poder de polícia? Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Isso aqui é autoexecutoriedade. Coercibilidade é a possibilidade de uso da força. Misturou conceitos. 13. O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos como nos atos omissivos, ou seja, abuso de poder por ação ou omissão. Aula 1, certo ou errado? Certo. Estava no 4. 14. A avocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. A vocação decorre de subordinação, gente? Sim ou não? Sim. Esse movimento, que é excepcional e temporário, certo ou errado? Certo. Decorre do poder hierárquico, certo ou errado? Certo. Ou seja, tudo que justificou na outra lá para marcar errado, agora veio certo aqui. Nada se cria, né, gente? Tudo se copia. 15. O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. O poder de polícia se manifesta por meio de atos concretos, sim ou não? Sim. Meios de atuação, atos normativos e atos concretos de aplicação da lei. De Pietro, coloquei no quadro para você isso. Até que tá certo. Por conta disso, a administração pública pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Eu te ensinei quando cair dessa forma como é para você pensar. Pode delegar como está dessa forma aqui, sim ou não? Não! Para falar que delega, você tem que falar no ciclo de polícia e tem que falar em fiscalização e consentimento. Simplesmente falar que pode delegar está errado. 15 errado. Por causa do final.
16. A administração, ao editar atos normativos. Puta, essa foi a questão que eu mais recebi esse ano. Essa aqui, campeã, eu tenho a resposta padrão dela já na área do aluno. Sem brincadeira, é a que eu mais recebi esse ano. A administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar. Cara, todo mundo marcou certo essa questão. Eu falei assim, ué, Sobral, houve alguma mudança de posicionamento aqui? Porque quando eu falo em poder normativo, né? Resolução e portaria não é manifestação do poder normativo? Sim. E aí, se eu tenho poder normativo ligado ao poder regulamentar, eu poderia então ter a utilização de resoluções e portarias. O poder regulamentar não está restrito ao decreto do chefe do Poder Executivo. O poder regulamentar ele também se manifesta através de outros atos. Então o gabarito está correto. Só tem um probleminha no meio da questão aqui que a galera não atentou. Criam normas estabelecedoras de limitações administrativas. Gente, criar limitações significa criar direito ou obrigação. E artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei, poder legislativo. E aqui nessa questão, está falando do poder legislativo ou da administração pública? Da administração pública. E a administração pública não cria direitos e obrigações, ela explica ou complementa a lei. Esse era o erro da questão. Eu estou te falando, essa aqui é a questão campeã da minha área do aluno desse ano. E impressionante que todos os alunos vieram com a mesma pergunta. Eu não sei se o pessoal, eu fiquei tentando imaginar. Eu acho que a galera não entendeu o que era tipo assim, criam limitações administrativas. Ah, isso aqui é irrelevante. O que importa é o resto. Não, era exatamente o relevante. O que o cara ignorou, né, era a chave da questão. Ele precisava saber que criar limitações administrativas, só a lei pode fazer isso. Se só a lei pode criar limitação administrativa, então não pode ser uma manifestação da administração pública. Então o gabarito está errado e não houve mudança de posicionamento, tá? Pelo menos aqui não. Coitado do CESP. Sempre sofre. CESP, 17, vamos lá. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para participação de servidores em concurso de promoção. José é um chefezinho qualquer lá. A respeito da situação, julgue. A edição do referido ato é exemplo do exercício do poder regulamentar. José, o chefezinho lá da repartição, exercendo poder regulamentar. E aí, filho? Aí vamos lá. É a hora que mãe de Ná tem que baixar na sua prova. E aí, você vai pelo Carvalho Filho? Se tu for pelo Carvalho Filho, você marca correto. Se tu for pela de Pietro, tu marca errado. Tu marca correto ou marca errado? Correto ou errado? Correto. Carvalho Filho. Se uma acerta no número errado, deixa em branco. Fala, Rafa. Talvez dá pra pensar que só quando colocar aqui Não, olha só, Rafa. Quando vem na CESP que é privativo, eles estão dando como certo. Mas olha só, você percebeu que é a segunda vez, olha só, que é a segunda vez, só que nesse início, que o CESP usa o Carvalho Filho no poder regulamentar? Sim, mas nas duas vezes que ele usou no regulamentar, ele trouxe uma situação, entendeu? De atuação. Nas duas vezes trouxe um contexto de atuação. No da de Pietro trouxe só o conceito. Olha que loucura vai ficar nossa aula. Então, gente, se contar uma historinha, é Carvalho Filho. Se trouxer o conceito, é de Pietro. Tô pegando teu pé, Rafa, tô brincando contigo. Não, a gente tá brincando, na verdade, com a loucura que o CESP faz na nossa cabeça, né? Enfim, fala. Eu pensei que pudesse estar errado, porque a manifestação do poder hierárquico. E quando eu olhei, eu pensei que pudesse ser poder. Pensei que pudesse estar errado, porque seria uma manifestação do poder hierárquico. Deixa eu ler de novo. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação dos servidores. Um ato normativo de efeito interno é poder hierárquico. Mas peraí. Você só pode exercer um poder por vez ou pode exercer mais de um poder por vez? Então, nesse caso, quando edita um ato normativo de efeito interno, é poder hierárquico. E se esse ato complementa a lei, também é poder regulamentar. Não está errado por isso. Tá certo. O gabarito é certo. O gabarito é certo. Sim. Carvalho Filho. 18. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, determinou que esse participasse de uma reunião de trabalho em Fortaleza, nos dias 9 e 10 de janeiro. Vamos lá, gente. Se eu determinei que você participasse de uma reunião, eu estou te dando uma ordem. Se eu estou dando uma ordem, isso é manifestação do poder
hierárquico. Beleza. João recebeu o valor das diárias. Ok. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado por Maurício, teve que ficar repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar. Tá. Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. Acerca da situação, blá blá blá, julgue. A competência de Maurício, o chefe, para determinar que João participasse da reunião de trabalho decorre do poder hierárquico. Certo? Poder de dar ordens. Nossa Senhora. 19. No que se refere aos poderes, atos, blá blá blá, julgue. Vamos lá. Oi. O fato de a administração pública internamente aplicar uma sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração funcional caracteriza poder de polícia. Caracteriza poder disciplinar. Essa de graça. Bem fácil. 20. Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente amigos seus. Atuou com abuso de poder na espécie o quê? Desvio, porque viciou a finalidade. Beleza. A competência para edição do referido ato normativo seria de Pedro. Puta, pior ainda, não só desvio, né? Também excesso. Esse foi um abuso de verdade, nas duas formas. Os servidores se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção, apresentaram recurso 15 dias após, blá blá blá. Nessa situação, A. Mauro não agiu com abuso de poder. Pô, agiu nos dois, né? Pode escolher qual que você quiser. Pode ser excesso ou pode ser desvio. Errado. Discricionariedade, 21, FCC agora. Discricionariedade administrativa é o dever-poder da administração pública diante do caso concreto. Vamos lá, uma questão de discricionariedade. Letra A no caso concreto. Tomar 2 ou mais decisões, sendo todas elas válidas perante o direito. Então quer dizer que na discricionariedade eu tenho 4, 5 opções, todas válidas, eu escolho uma. É isso? É isso. Porque se só houvesse uma válida, não seria discricionariedade. A graça da discricionariedade é exatamente eu escolher uma dentre várias que são o quê? Válidas. A sacanagem nessa aqui, na verdade, você tomar uma decisão, tem duas ou mais, né? Mas deram certo. Teria que ser tomado de uma Ah, será que eu li certo ou eu li de outra maneira? Tomar 2 ou mais. Na verdade você toma uma decisão dentre várias que são válidas. Não, eu tomei a primeira, mudei de ideia, tomei a segunda. Peraí, vamos ler o resto então, Marcel. Peraí. Mas peraí, deixa eu ler o resto. Deixa eu ler o resto. Ó. Vem, gente. Vamos. Vai pra cá. Discricionariedade é, letra B, decidir com base em razões de conveniência e oportunidade. Gostei até aqui. Independente de lei? Peraí, discricionariedade tem limite e o limite está na lei. Então corta o quadro final. C, decidir conforme a vontade do agente público. Aí é arbitrário, né? D, decidir os termos da Constituição. Isso aqui está completando a questão, né? E decidir conforme as melhores razões de Estado. É a gente, letra A. Não tem pra onde correr. Mas eu concordo com a tua ponderação, Marcelo. Então, 21, letra A. 22. Vamos nessa. Os poderes hierárquicos do chefe do Poder Executivo, poder hierárquico do chefe do Poder Executivo, compreende a possibilidade de, letra A, dar ordens aos gestores que lhes estejam hierarquicamente subordinados. Sim, uma da manifestação do poder hierárquico é o poder de dar ordens. A graça é o final, desde que compatíveis com o direito. Sim? Sim, porque no poder de dar ordens, gera para o subordinado o dever de obediência, salvo para as ordens manifestamente ilegais. Logo, a ordem deve estar de acordo com o direito. Então, de onde você tira a justificativa da letra A? Quando a gente fala para o subordinado do seu dever de obediência, salvo para as ordens o quê? Manifestamente ilegais. Vamos ver o erro das outras. Possibilidade de letra B. Dar ordens aos gestores públicos, inclusive aqueles que pertencem à administração indireta. Existe hierarquia para a administração indireta, gente? Não. Avocar competências de subordinados. Avocar é uma manifestação da hierarquia? Sim. A exemplo, invariavelmente, das de caráter normativo.
que a FCC utilizou nessa questão aqui? Porque se tu marcou a A, tu vai ter que me dizer que a C está errada. Caráter normativo é uma competência exclusiva? D. Vou voltar a C. Dar ordens aos gestores que lhes sejam hierarquicamente subordinados, ainda que contrário ao direito. Vamos lá. A letra A anula D. D. E agora. Demitir a seu critério gestores serem subordinados, inclusivos e estáveis. Eu não sei nem justificar, porque eu não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. Tá, vamos voltar na C, que tá o probleminha aqui. Avocar competências subordinados a exemplo, invariavelmente, das de caráter normativo. Não pode ser avocadas? Mas onde está escrito não pode ser avocado? Na 9784? É isso que está escrito lá? Não cabe avocação? Lá diz que não cabe delegação. Quais são as 3 hipóteses que estão lá? Ato normativo, decisão de recurso administrativo e os atos de competência o quê? O que a FCC fez aqui? Pegou isso e aplicou para avocação. Então, anotando a justificativa aqui da questão, seria o artigo 13 da Lei 9784, que trata das vedações à delegação, aplicou e falou assim, bom, já que não pode delegar, também não pode, nesse caso, o quê? Avocar. Então, fica registrado aí o fundamento da letra C. É o artigo 13 da 9784. 23 aí. Vamos embora, gente. Então também não pode avocar? Não pode. Jura, Sobral? Tipo assim, né, que você fez pra mim. Vamos lá. 23. Assim como o administrador de empresas privadas, o administrador público tem o poder de agir, o que lhe faculta a escolha de agir ou não. Já deu, né, gente? Isso aqui é poder, dever. Não é mera faculdade. 24. O teto de um imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar estado de calamidade. Ok. Maria, servidora pública, responsável por conduzir o procedimento licitatório para a contratação dos serviços de reparo pertinente, diante da situação de calamidade, decidiu contratar mediante dispensa. Fim do processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores ao praticado no mercado, mas reservadamente prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar com generoso desconto uma grande reforma no banheiro da residência da Maria. Vamos lá, gente. Qual é o caso que se desenhou aqui? Ela está atuando com o quê? Desvio de poder, porque está atuando com interesse pessoal. Beleza. Ela tem competência para atuar nesse caso? Qual é a expressão aqui denunciada que mostra que ela tem competência? Responsável por conduzir o processo licitatório. Então, ela é competente, mas ela está visando interesse pessoal. Beleza. Ao final, em razão da urgência, foi firmado o contrato verbal entre a União e a empresa Y e executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida. Com essa situação, julgue, Maria agiu com excesso de poder. Não, Maria agiu com desvio. Competente ela era. Ela só está buscando interesse pessoal. – 25. Gente, a 25, antes de ler as assertivas, essa aqui também eu recebi algumas vezes esse ano. Vamos ler logo o que ela está perguntando. Ela fala assim, ó. O poder disciplinar, em algumas circunstâncias, é considerado discricionário. Então, ele quer saber quando é discricionário. Na minha opinião, essa questão aqui dá pra você resolver com base na língua portuguesa. Olha só. Se é discricionário é porque você pode escolher. Você pode. Número 1. A administração pública, ao tomar conhecimento da infração praticada pelo servidor, deve instaurar o procedimento. Se você deve instaurar o procedimento, você está escolhendo alguma coisa? Não. Isso é discricionariedade? Não. Então ele botou deve, não é discricionário. Número 2. A administração pública pode levar em consideração, olha que bonito, na aplicação da pena, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Se eu posso levar em consideração, isso está me dando liberdade de escolha? Sim. Então é discricionário? É. 3 aí.
no procedimento administrativo destinado a apurar eventual infração praticada por servidor, devem ser assegurados contraditório ampla defesa. Se eu devo assegurar contraditório ampla defesa, isso é discricionário ou vinculado, gente? Vinculado. Então não é resposta. Porque deve. 4 aí. A falta grave é punível com a pena de suspensão e caberá à administração pública enquadrar ou não um caso concreto. Se eu posso enquadrar ou não, eu tenho liberdade de escolha? Sim. Então se é discricionário? Sim. 2 e 4. Acho que bem tranquila essa questão. Letra E. Bom, essa aqui, para mim, é uma das mais delicadas do material. Né? Inclusive, eu expliquei essa questão aqui no GE do ano passado. E mesmo explicando essa questão, gerou mais dúvidas. Depois eu fiz um texto em cima dessa questão e vamos ver, tá? Deixa eu só deixar bem claro aqui. A gente vai sair daqui hoje com essa questão resolvida. Pelo menos eu espero. Tá? Mas eu vou aceitar posicionamentos distintos. Primeira coisa, eu estou na prova da FCC. Se eu estou na prova da FCC, eu tenho sempre uma tendência a pensar conforme de Pietro. Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder regulamentar. O regulamento de execução é hierarquicamente subordinado a uma lei prévia. Vamos lá. Se é um regulamento de execução, ele serve para explicar ou complementar uma lei. Então ele está subordinado à lei? Sim. Além de ser ato de competência privativa do chefe do Poder Executivo, de Pietro. Certo ou errado? Certo. Beleza. De Pietro. Preciso pensar em Carvalho Filho aqui. Deixa eu ler a 3, porque a 2 é mais complicado. Os atos pelos quais a administração pública exerce o seu poder regulamentar, assim como a lei, também emanam atos com efeitos gerais abstratos. Ai, gente, essa não era para dar problema. Certo ou errado? Certo, gente. Se o ato da administração complementa a lei, que é genérica abstrata, se eu estou completando algo que é genérico abstrato, dali só pode nascer algo genérico abstrato. A diferença é que o ato normativo da administração é primário ou secundário? Secundário. Então, a lei é primária, tem fundamento na Constituição, e o ato administrativo é secundário, tem fundamento na lei. Mas se o ato administrativo normativo está complementando a lei, ele também é genérico abstrato. Então, a 3 está certa. Foi a pirâmidezinha que eu desenhei para você lá na primeira aula. Vamos lá. A 4. O ato normativo, gente, estamos falando de poder regulamentar. Se é poder regulamentar, é a atuação do legislativo ou da administração pública? Da administração pública. Então, o ato normativo, com base no poder regulamentar, em hipóteses excepcionais, poderá criar direitos não previstos em lei, sem implicar em ofensa ao princípio da legalidade. Certo ou errado? 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 Então quer dizer que o ato normativo, com base no poder regulamentar, ele não pode inovar na ordem jurídica. Se ele for autônomo não pode, Márcio? Porque se ele for autônomo não tem fundamento direto na Constituição? Sim. Então tá certo ou errado isso aí? Tá certo? Brilhante. Como você fez isso, eu não sei. Acabou de falar que tá certo, não, mas eu marquei errado. No meu instinto... Filho. Ai, que saudade eu tava de vocês, cara. Olha aqui. Mas eu vou pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que somente lei inova no ordenamento jurídico. Não usa Celso Antônio, não. Usa de Pietro. Aula 1 aqui, ó. Quando eu fiz 2 classificações do poder regulamentar, que o regulamento pode ser de um tipo, de outro, pode ser de um tipo, de outro. Como é que eu coloquei aqui? Regulamento de execução. Oi? E o autônomo. E aqui eu botei regulamento o quê? Normativo ou jurídico. E aqui embaixo? Administrativo ou de organização. Aí vamos lá. O regulamento executivo e o autônomo, qual é a diferença? Esse aqui é um ato não sei o que, esse é um ato não sei o que lá. Esse é um ato secundário e esse é um ato primário. Então, na primeira classificação, a questão é o fundamento, certo? Se o ato se fundamenta na lei, é o regulamento executivo. Se o ato se fundamenta na Constituição, é o regulamento autônomo.
E qual o nosso exemplo autônomo? Artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. Aí vamos lá. O que é o regulamento normativo e o regulamento administrativo? Enquanto aqui a diferença é fundamento, aqui a diferença é o quê? Quanto aos efeitos. No regulamento normativo jurídico, ele projeta efeitos o quê? Externos, para fora da administração pública. No regulamento administrativo de organização, efeitos o quê? Internos. Então, enquanto a primeira classificação diferencia quanto ao fundamento, a segunda classificação diferencia quanto aos efeitos. Vamos lá. Ele está falando em ato normativo, certo? Então, estou falando do regulamento o quê? Normativo. Só que ele está falando que é um regulamento normativo. Espera aí. Volta. Ele fala que é um regulamento normativo, um ato normativo, que pode criar direitos não previstos em lei. Ora, para esse regulamento normativo criar direitos não previstos em lei, ele tem que ser um regulamento normativo executivo ou autônomo? Autônomo. Então teria que ser isso aqui, ó. Regulamento normativo autônomo. Isso existe no Brasil? Não. Por que isso aqui não existe no Brasil? Porque aí você vem para o artigo 84, 6A e B. Quando você vem para a linha B, é a extinção de quê? Cargos ou funções públicas quando o quê? Vagos. A gente diz que nesse caso, especificamente, se eu estou extinguindo um cargo público, isso sequer é o quê? Isso sequer é um ato normativo. Porque isso é genérico e abstrato? Não, isso é um ato de efeitos concretos. Então, isso é um ato de efeitos concretos. E na linha A, você fala organização da administração. Ah, beleza, aqui eu tenho um alcance maior. Só que se eu estou falando em organização da administração, isso é um ato de efeito externo ou interno? Isso é interno. Então a linha A, na verdade, é um regulamento administrativo autônomo. Conclusão, em qual hipótese eu tenho regulamento da administração pública normativo, projetando efeitos para fora com fundamento direto da Constituição? Nenhuma. Porque na linha B é um ato de efeitos concretos e na linha A é um regulamento administrativo autônomo. Ou seja, ato normativo da administração pública pode criar direitos e obrigações não previstos em lei? Não, porque não existe no Brasil regulamento normativo ou autônomo. Eu poderia até resumir a questão como o Márcio falou. E aquilo que ele falou é verdade. O Celso Antônio diz... Como é que você repetiu, Márcio? Somente a lei inova no ordenamento. Somente a lei inova no ordenamento jurídico. O Celso Antônio fala isso. Dava para resolver a questão só com essa assertiva do Celso Antônio. Entretanto, como você observa que a questão está vindo toda com base na Antipietro, eu estou te explicando com base na classificação da Antipietro por que eu não tenho regulamento normativo autônomo no Brasil. Se isso aqui não está claro para você, eu recomendo você assistir a aula 1 de teoria. Ah, Sobral, eu não estou matriculado no curso, está no YouTube. Vai lá que eu explico com bastante calma como é que essa historinha funciona aqui. Oi? Tá bem diferente do ano passado, exatamente. Tá? Então a 4 tá errada. Só que tá faltando, então 1 correta, 3 correta, 4 errada. Não tem regulamento normativo autônomo no Brasil de Pietro ou Celso Antônio, somente a lei pode criar direitos e obrigações. Vamos para 2. A 2 é que é o problema. O poder regulamentar da administração pública, também denominado poder normativo. O poder regulamentar... Oi? Marcou certo direto? É porque eu recebi muito essa dúvida na hora do aluno, Rafa. Por isso que eu estou falando. Então deixa eu ler tudo aqui, ó. O poder regulamentar da administração pública também é denominado poder normativo. Isso está certo? Sim, porque o poder regulamentar é espécie e poder normativo é gênero. Olha, eu estou dizendo, o poder regulamentar também pode ser chamado de poder normativo. Banana, espécie, eu também posso chamar de fruta, gênero. É a mesma coisa. Então, se eu olhar para a banana, eu posso falar assim, isso é uma banana, espécie. Ou posso olhar para a banana e falar assim, isso é uma fruta, gênero. Então, o poder regulamentar espécie, também denominado de poder normativo, gênero. Aí segue. Não abrange exclusivamente os regulamentos. Ele também se expressa por outros atos, como instruções, dentre outros. Aí vamos lá. Aí esse foi o esclarecimento que eu dei em relação à aula 1, que pode ser até que eu tenha atrapalhado o raciocínio de vocês. Quando eu coloquei lá no quadro assim, poder regulamentar de Pietro, de que competência? Chefe do Poder Executivo. Através de quê? Decreto. Que pode ser de quantos tipos? 2. Pode ser regulamentar ou autônomo. Eu acho que ficou na cabeça,
quando eu coloquei assim, ó, poder regulamentar, chefe executivo, através de decreto. Perceba, eu não falei através só de decreto. Eu falei exemplo através de decreto. Aí quando tu leu aqui instruções, peraí, isso não. Sobral não botou instrução no quadro? Peraí, depois eu fiz um texto esclarecendo, mostrando que a de Pietro mesmo fala que o poder regulamentar ele pode se manifestar através de atos normativos. O decreto é o primeiro exemplo, porque ele é o ato privativo do chefe do Poder Executivo. Então, o poder regulamentar, gente, deixando claro aqui para quem ainda tem dúvida em relação sobre isso, ele se manifesta exclusivamente por decretos? Não, também através de outros atos. Quando o presidente da República expede uma portaria explicando ou complementando a lei, isso é poder regulamentar? Sim ou não? Então, anota aí, anota isso aí. Quando o presidente da República expede uma portaria explicando ou complementando a lei, tracinho, é poder regulamentar? É poder regulamentar? Aí você coloca assim, de Pietro. Não é só através de decreto. Não se confunda em relação ao decreto, que é um ato privativo de quem? Chefe do Poder Executivo. Eu pensei no Carvalho Filho em atos regulamentares de primeiro e segundo grau. E? Aí você acha que está errada a questão? O poder regulamentar da administração pública também é denominado poder normativo. Sabe por que eu não penso no Carvalho Filho aqui, Josi? O teu raciocínio está certo. Vamos lá. Mérito, conteúdo, está certo. Porque quando ele fala poder normativo, isso é uma expressão de quem? De Pietro. Só de Pietro fala poder normativo. Para o Carvalho Filho é tudo poder o quê? Regulamentar. Então eu não queria usar o Carvalho aqui para raciocinar. Em que pese o teu raciocínio esteja correto. Entendeu? Então, gente, afinal, 1, 2 e 3, corretas, gabarito letra E. Mas também tu deu exemplo de poder normativo, instruções. Eu dei exemplo de poder normativo através de instruções, portarias. Sim, então. Mas assim, o que algumas pessoas me questionaram? Mas, Sobral, o poder regulamentar que está falando aqui na questão, ele não é só através de decreto? Aí eu falei, não. Mas estava no teu quadro, poder regulamentar através de decreto. Eu falei, eu botei um exemplo de decreto. Eu não falei só através de decreto. Porque não sei se tu lembra do esqueminha. Poder regulamentar, quem exerce? Chefe executivo. Através de quê? Decreto. Que pode ser de quantos tipos? 2. Ficou na cabeça de alguns alunos, porque eu falo, quando um aluno pergunta, tudo bem. Quando mais de 3 começam a me perguntar a mesma coisa, eu falei, peraí, então eu começo a puxar a responsabilidade para mim. E é isso que eu estou esclarecendo. Olha, não é só através de decreto. O decreto ele é o exemplo porque eu botei no chefe executivo, mas ele também pode se manifestar através de outros atos. Beleza? Vamos lá, gente. 27. Com relação aos poderes administrativos e ao uso e abuso de poder, assinale a correta letra A. O poder de polícia, vamos lá, refere-se às relações jurídicas especiais. Esse eu já falei hoje. Poder de polícia se refere a relações jurídicas especiais. Como é que é o nome aqui, Ju? Relação de supremacia geral. Relações de supremacia geral e não relações especiais. Relações especiais é vínculo com a administração, é interno. Pode ser o poder hierárquico, disciplinar, poder de polícia é relação de supremacia geral. Aí, olha o que fala depois ainda, gente, ó. Decorrente de vínculos jurídicos específicos. Não, vínculo específico é poder disciplinar, não é poder de polícia. Letra B. O poder disciplinar, mediante o qual a administração pública está autorizada a apurar e aplicar penalidades, alcança tão somente os servidores que compõem o quadro de pessoal. Não, também alcança os particulares que possuam vínculo. Também alcança particular que possua vínculo. C. A invalidação por motivos de ilegalidade de conduta abusiva praticada por administradores públicos ocorre no âmbito judicial, mas não na esfera administrativa. O erro está onde? No final.
Invalidação pode ser tanto no judiciário como no âmbito da administração. Qual é a diferença da invalidação no âmbito administrativo e no judicial? Uma pode ser de ofício ou mediante provocação, a administrativa, enquanto a judicial só pode ser mediante provocação. Então, deixa registrado aí. Invalidação tem tanto no âmbito administrativo como no judicial. A diferença é que no âmbito administrativo ela pode ser de ofício ou mediante provocação, e no âmbito judicial só mediante o quê? Provocação. Vamos lá. Letra D. Poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para edição de normas. Para. Então, não falou que é do chefe executivo, falou que é das entidades. Aí eu pego, olho para o enunciado, eu estou no CESP ou no FCC? CESP. Aí eu penso, Carvalho Filho ou de Pietro? Carvalho Filho. E quando eu penso em Carvalho Filho, o poder regulamentar é só do chefe executivo ou de qualquer autoridade? Qualquer autoridade. Então até aqui estaria certo, concorda comigo? Mas vamos lá. Poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para edição de normas técnicas de caráter normativo, edição de normas de caráter normativo. Só o CESP para me fazer um negócio desse, né? Normas de caráter normativo, executivo e judicante. Me explica o que é uma norma de caráter judicante. Não vai me explicar porque eu não sei que porra é essa. Não sei. Procura aí no livro aí, me fala aí onde é que está escrito isso. Normas de caráter judicante. Eu te conheço normas de caráter judicante. Vê a norma, ela julga você, Yasmin. Entendeu? Então, não existe isso aqui, né? Nenhum livro de doutrina fala sobre isso. Normas de caráter judicante. Letra E. Insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que os agentes públicos possuem de rever os atos praticados pelos subordinados para anulá-los quando forem considerados ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade nos termos da lei. Mais uma vez caiu, certo. Poder de revisão com base na hierarquia. 27, letra E. 28. Um agente de determinada autarquia estadual, em fiscalização de rotina, autuou o estabelecimento comercial em razão de infração administrativa verificada. Procedeu ainda, naquela mesma ocasião, a interdição cautelar do estabelecimento em questão. Vamos lá, gente. Qual o poder está se manifestando aqui nesse enunciado? Poder de polícia. Acerca da situação, julgue. A. Os atos administrativos praticados são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Tá certo aqui? Sim, ué, se é um ato administrativo, tem presunção de veracidade e legitimidade. Bem como a presunção absoluta de conformidade à lei. A presunção é relativa, admite prova em contrário. Então o erro está aí. Letra B. Se, na situação hipotética em questão, o administrador público tivesse agido motivado por vingança pessoal contra o proprietário do estabelecimento, se eu atuei por vingança pessoal, é abuso. Na espécie, desvio. Estaria configurada a nulidade do ato por abuso de poder. Na modalidade excesso? Não, desvio. C. Se, na situação hipotética em apreço, fosse aplicada a pena de multa ao estabelecimento, sua cobrança pode ser executada diretamente pela administração pública? Não, depende de execução fiscal. Cobrança de multa é auto-executória, gente? Não. Multa é auto-executória? Sim. Ah, tá. Porque quando eu falo só multa, eu penso em aplicar a multa. Mas se eu fizer a divisão, a aplicação de multa é auto-executória, mas a cobrança não. Porque cobrança depende de execução fiscal. Letra D. Na hipótese apresentada, a aplicação da punição administrativa ao estabelecimento comercial submete-se ao princípio da legalidade. A aplicação de punição ao estabelecimento submete-se ao princípio da legalidade. Tá certo isso? Sim, porque eu tenho que aplicar as sanções previstas em lei. Uma vez que somente lei pode instituir sanções administrativas. Exato. Somente lei pode criar limitações administrativas. Somente lei pode instituir sanção. Ato primário, não é ato secundário do Poder Executivo. Certo. Na hipótese em apreço, a interdição cautelar do estabelecimento comercial não poderia prescindir da observância do devido processo legal.
e somente poderia ser efetivada após o exercício do direito de defesa por parte do interessado. Não, porque a medida é o quê? Auto-executória eu aplico na hora. Mas peraí, não tem contraditório em ampla defesa quando você aplica, por exemplo, uma interdição de estabelecimento? Tem. Como é que é o nome desse contraditório em ampla defesa que vem depois? Diferido. Diferido é algo que vem depois. Então você vai garantir o contraditório em ampla defesa, só que depois, em momento futuro. Chama diferido, ok? Então, 28 ficou letra D. 29. Assinale a correta acerca dos poderes. A. O poder regulamentar consiste na prerrogativa conferida à administração pública para alterar a legislação vigente. Posso parar, gente? Explicar ou complementar a lei. Nada de alterar a lei. Poder regulamentar, no exercício do poder regulamentar, eu posso contrariar a lei? Não. Eu posso restringir? Também não. Eu posso explicar ou complementar. Restringir, não. B. O poder-dever da administração pública de punir as faltas cometidas por servidores públicos é imprescritível. Não? Então me dá um exemplo de prescrição. 5 anos para a pena de demissão. Quanto para a suspensão, Ju? 2 anos. Advertência? 180 dias. Contado de quando? Do fato. Lei? 8.112. Bota aí, artigo 142 da lei 8.112. 142 da 8.112. Qual ano? 90. Em que data? Ah, é sacanagem. Lei 8.112 de 1990. Artigo 142, traz prazo de prescrição para punição. Letra C. Em razão do poder-dever de agir do administrador público, toda omissão da administração pública é ilegal. Mais uma vez, Carvalho Filho. É a divisão entre omissão genérica e omissão específica. Omissão genérica é ilegal? Não, porque na omissão genérica eu alego a reserva do possível. Letra D. Configura-se excesso de poder no caso em que o agente, embora no âmbito de sua competência... Não. Se eu estou no excesso de poder, eu estou no âmbito da minha competência? Não, eu estou fora da minha competência. E ele fala, não considera o interesse público. Aí, no caso, não é excesso, é desvio. Gente, vocês viram quantas vezes caiu a história do abuso de poder? Demais, né? Letra E. Embora nem toda ilegalidade decorra de conduta abusiva, todo abuso de poder se reveste de legalidade. Aula 1 do GE, Carvalho Filho. Se é abuso de poder, é ilegal. Seja ilegal no excesso, porque vicia a competência, seja ilegal no desvio, porque vicia a finalidade. É ilegal nos dois casos. Questão 30. Rafael, servidor público estadual e chefe de determinada repartição, no exercício do poder hierárquico, editou ato normativo. Opa! No exercício do poder hierárquico, eu editei um ato normativo. Pode? Pode. A questão aqui que é um ato normativo de efeitos o quê? Internos. Aí vamos ver o que ele fez aqui. Foi uma resolução para ordenar a atuação dos subordinados. Externo ou interno é feito, gente? Interno. Pode fazer isso? Pode. A propósito do tema, a conduta de Rafael. Aí vamos lá, gente. Está correta ou incorreta? Correta. Então eu vou tirar a C, D e E. Letra A. Correta. Pois o poder hierárquico é mais abrangente e sempre engloba o poder normativo da administração, também denominado poder regulamentar. Tu conhece isso? Nem eu. Letra B. Correta, pois insere-se dentro das atribuições próprias do poder hierárquico. Certo. O que seria o erro da A? O ato normativo com base no poder hierárquico, ele é mais abrangente que o ato normativo do poder normativo? Não. Porque no poder hierárquico é só de efeitos o quê? Internos. E no poder normativo pode ser tanto de efeitos o quê? Internos ou externos. (31) O poder de polícia caracteriza-se como atividade da administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades. Considere os atos ou contratos a seguir. Vamos lá. Ele quer o que é manifestação do poder de polícia. Concessão de serviço público. 2.
autorização para a venda de material de fogo de artifício. Gente, os dois exemplos clássicos e manjados de medidas preventivas de polícia, autorização e licença. A diferença é que a autorização é ato discricionário, enquanto a licença é ato vinculado. Aí vamos lá, a 3 traz permissão de serviço público e a 4 traz concessão de licença ambiental. Então, 2 e 4, autorização e licença, 31, letra D. 31D de dado. 32. O processo disciplinar é derivado dos poderes. De cara, gente, o que você marca? A. Do poder hierárquico e do poder disciplinar. Porque se é em relação a servidor público, eu tenho o poder hierárquico incidindo imediatamente ou mediatamente? Mediatamente e imediatamente o poder disciplinar. CESP já comprou isso aqui, né? Imediatamente incide o poder disciplinar. Imediatamente é porque vem antes, né? Como pressuposto. O poder o quê? Hierárquico, ok? Então, 32, letra A. 33. A atividade de polícia administrativa, letra A, pode ser exemplificada pela atuação das corregedorias ao fiscalizar órgãos públicos. Gente, vamos sempre lembrar dessa expressão. Quando eu falo em polícia administrativa, é uma relação de supremacia o quê? Geral, aplicável a todos, indistintamente. Quando eu estou no âmbito da fiscalização de atividade de um órgão público, isso é uma relação de supremacia geral ou isso é disciplina interna da administração? Disciplina interna. Eu quero sempre essa referência aqui, ó. Supremacia geral versus disciplina interna. Se eu estou na supremacia geral, é poder de polícia. Se eu estou na disciplina interna, não. Então, corta a letra A. B. A atividade de polícia administrativa sempre é exercida de forma discricionária. Sempre, gente? Não. Por vezes é o quê? Vinculado. Letra C. A atividade de polícia administrativa nem sempre é prestada de forma gratuita pela administração, havendo situações que impliquem onerosidade do seu exercício. Certo ou errado? Certo exemplo, quando você pede um alvará de licença. Tem que pagar pelo alvará? Sim. Então pode ser oneroso? Pode. A atividade de polícia administrativa é irrenunciável, de modo que não é possível a revogação de medidas de polícia administrativa. Peraí, poder de polícia não é discricionário? Sim. Se é discricionário, eu posso revogar a medida de polícia? Sim. Então o erro está aí. Se é discricionário, então cabe revogação. Letra E. A atividade de polícia administrativa é dotada do atributo de imperatividade. É? Sim? Imperatividade é um atributo do poder de polícia? Não, então tá errado. Não abaixa a cabeça não, continua me olhando. Não, aqui. Não lê o resto não, aqui. Na questão aqui, olha pra mim, para de me enrolar. Imperatividade. Tá presente no poder de polícia? Ah, não? Ele é um atributo do ato administrativo. Aí vamos lá, gostei. Mas o poder de polícia não é um ato administrativo? Sim. Então, eu não posso falar até agora que está errado. Eu estou falando da espécie em relação ao gênero. Mas eu estou falando de característica específica da espécie. Estou falando de uma característica do gênero, de atos administrativos. Aí continua lendo. Que aí vai ficar fácil, né, Ju? Por isso que eu não queria que você lesse. É dotado do atributo de imperatividade, que consiste na possibilidade que a administração tem de executar suas decisões com seus próprios meios sem provocar o poder judiciário. Aí ficou sem graça, né? Porque isso aqui, na verdade, é o quê? Autoexecutoriedade. O que é imperatividade? Impor obrigações ao particular de maneira unilateral, independente da sua concordância. Então, 33 ficou letra C. 34. Acerca dos servidores dos poderes, blá, 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 julgue. Situação hipotética. O proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada e frente ao estabelecimento, para a colocação das mesas, teria que ser demolida. Então ele fez uma obrinha lá e falou, meu filho, vamos demolir esse negócio aí. Assertiva. Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o manto da autoexecutoriedade dos atos administrativos e do poder de polícia. Se você não demolir no prazo que eu te dei de 30 dias, eu não vou precisar de uma ordem judicial. Eu vou lá e eu vou demolir a sua obra. Certo ou errado? Certo? Autoexecutoriedade.
35. Correlação em improbidade administrativa, julgo próximo. Essa questão aqui está meio fora, mas dá para resolver. O abuso de poder é considerado crime de administração pública e é julgado na esfera civil. Pô, isso aqui tá de graça, né? Se é crime, me diz um crime que julga no civil, gente. Tô sabendo não, né? Essa novidade aí. Errado, pô. 36. Quando um servidor, detentor de cargo de chefia, assina expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado por seu subordinado, vou botar de cara aqui, né? Está caracterizado uma expressão do poder hierárquico. Certo ou errado? Certo. 38. Julgue. A discricionariedade administrativa fundamenta-se, entre outros elementos, na incapacidade da lei de prever todas as situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir do agente público diante de cada uma delas. Assim, confere-se ao agente a prerrogativa de eleger, entre as condutas viáveis, a que se apresentar mais conveniente e oportuna à luz do interesse público. Tem algum erro aí? Não. Perfeito. Vamos ler de novo. Discricionariedade administrativa fundamenta, entre outros elementos, na incapacidade e impossibilidade da lei de prever todas as situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir do agente público diante de cada uma delas. Não tem como prever tudo. Então você usa, por exemplo, conceitos jurídicos indeterminados. Assim, confere-se ao agente a prerrogativa de eleger, entre as condutas viáveis, a que apresentar mais conveniente e oportuna à luz do interesse público. Liberdade de escolha, poder discricionário. Certo. 39. Pulou 37. Opa, 37, perdão. Então essa foi 38. Então, ó, 38. 36 correta, 38 correta, voltei na 37. 37. A prerrogativa da administração de impor sanções aos seus servidores, independente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Acabei de falar, né? Certo. 39. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam ao preenchimento de lacunas legais e à complementação da lei. Faltam 13 minutos para a aula acabar. Quero certo ou errado primeiro? Errado? Quer mudar de ideia, Raquel? Não, deixa branco porra nenhuma. Certo ou errado, Raquel? Errado? Então por que está errado? Fala. Por causa do originário? Vamos lá. Carvalho, vem cá, vem cá. Carvalho Filho e de Pietro. Carvalho Filho admite, com base no poder regulamentar, atos primários com fundamento direto da Constituição? Não admite. Para ele poder regulamentar é sempre secundário. A de Pietro admite ato primário com fundamento direto da Constituição? Sim, mas é regra ou exceção? E da maneira como ele colocou aí, parece que é o quê? Então tá certo ou tá errado? Tá errado. E não preenche lacuna também. Que história é essa de preencher lacuna? É para explicar ou complementar a lei. 40. O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, eu extingui 2 ministérios para poder criar um só. A partir da situação, julgue. A referida reforma administrativa poderia ter se materializado por decreto autônomo, em decorrência do poder regulamentar do presidente. Errado? Sim. Por que está errado? Porque o que houve aqui? Extinção de órgão. E extinção de órgão só pode ser mediante o quê? Lei. Mais uma, 41. Com base no exposto na súmula da STF, julgue. Insere-se na esfera de poder discricionário da administração pública a decisão de incluir exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos públicos, o que pode ser feito mediante previsão em edital. Exame psicotécnico apenas se houver previsão em lei. Vamos tomar... Qual é a súmula, Márcio? Ah, tu não sabe essa, né? Sabe de cabeça não essa? Eu não lembro.
Olha, rapaz. Depois do intervalo, tu me dá um número. Tomar um café.